Olá pessoal, eu sou o Pablo da Old Books Encadernação e hoje eu trago para vocês aqui alguns livros sobre esse assunto, né, de bibliofilia. O que vem a ser bibliofilia? Muito rapidamente falando, bibliofilia é necessário destacar que não é o mero colecionismo, né? Não faz assim, tem alguma comunicação com isso que a gente chama de colecionismo, mas não é um mero colecionismo do tipo, eu coleciono livros antigos, coleciono livros de, sei lá, de capa dura. A bibliofilia, ela se concentra, claro, numa certa pesquisa, num certo esforço de pesquisa, em torno de um assunto específico, né? Como, por exemplo, diz aqui o Rubens Borba de Moraes, por exemplo, existe a bibliofilia em torno daquilo que se chama de brasilianas, né? Livros que falam sobre o Brasil, né? Sobretudo nesse caso, quando se trata de obras estrangeiras falando sobre o Brasil, né, em várias épocas. Tem, sei lá, pode haver um foco, né, do bibliófilo, por exemplo, em livros, sei lá, de moda do século XIX, alguma coisa do tipo. Normalmente, né, é uma coisa que remete a um assunto bastante específico, né, ligado ao fato desse assunto ser tratado em livros, né, a atenção que o bibliófilo dá às características físicas do artefato livro, né? Então, assim, seria uma espécie de, talvez, de colecionismo bem específico, né? Super especializado, né? Porque ele dá atenção ao assunto, mas também ao artefato, né? Livro que contém esse tipo de assunto. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui duas obras específicas, escritas por brasileiros sobre bibliofilia. A primeira é essa do Rubens Borba de Moraes, que já é um clássico, que inclusive se encontra disponível em PDF na Biblioteca Mindlin. Quem não sabe o que é a Biblioteca Mindlin, procurem saber, porque acho que o José Mindlin foi um grande bibliófilo brasileiro, se não o maior, assim, de todos os tempos no Brasil, seguramente um dos. Né? Então, esse livro, né, ele nos traz aqui, né, sobre o que colecionar, como, o que é o bibliófilo, o que é a bibliofilia. Muito interessante, muito interessante. E por esse livro, assim, esse livro a gente encontra, né, em sebos, no estante virtual, Mercado Livre, num preço não muito salgado. Assim, é um livro que não é raro, né? Talvez a sua primeira edição seja mais cara, mas é um livro fácil de encontrar para comprar, e como eu disse, ele está disponível, né, gratuitamente. Então, assim, esse mesmo aqui eu fiz para mim há um tempo atrás, a partir do PDF que eu baixei na internet, tá? Eu baixei e fiz uma encadernação para mim, e esse livro aqui do Rubens Borba de Moraes é um livro muito bacana. O segundo é o do Eduardo Frieiro também, que é um outro livro de bibliofilia muito interessante, publicado, se não me engano, na década de 40, final dos anos 40, uma coisa do tipo. E, como vocês podem ver aqui, disponível nessas edições baratinhas, que são vendidas a preço de custo pela Biblioteca do Congresso Brasileiro. Eu comprei esse livro aqui, acho que no ano passado. Ele custou R$13 e, assim, incluindo o frete, né? R$13 mais frete grátis. Então ele me custou exatamente R$13. Então, assim, se você tem interesse, dá um pulinho lá no site da Biblioteca do Congresso, né, e compre o seu exemplar. E o legal da Biblioteca do Congresso também é que quando eles têm um livro desses que está esgotado, né, nessa coleção da Biblioteca do Senado, né, especificamente, né, parte do Congresso, mas especificamente a Biblioteca do Senado, eles disponibilizam um PDF, tá? Como tem com aquela história da literatura do Otto Maria Carpo, tá? Trata do mesmo assunto esse aqui, mas claro, sempre tem uns detalhes, umas coisas diferentes. Esse é um livro bastante anedótico, ele conta várias anedotas
contando assim, dentro da carreira dele de bibliófilo, né, fala sobre outros bibliófilos, fala sobre livros muito interessantes, por exemplo, livros publicados no Brasil no século, sei lá, 17, 18, sobre medicina, né, e que até hoje tem alguma importância para estudiosos, para pesquisadores ou para meros colecionadores de livros, né, dentro de cada assunto. Então esses dois livros aqui são livros muito interessantes, escritos por bibliófilos brasileiros e que eu recomendo muito a você que, além de gostar de livro, além de ser um estudioso, tem assim, essa vontade de se aprofundar, né, sobre as características do livro, sobre como os livros eram confeccionados nos diferentes séculos e lugares. É muito interessante. E como assim uma leitura complementar, tem essa biografia aqui do Aldo Manuzio, tá? Que é um editor, tipógrafo e livreiro italiano ali da virada do século XV para o XVI, escrito pelo esse Henrique Satué. Muito interessante, isso aqui praticamente é uma história do livro moderno, tá? Uma história da encadernação moderna. É um livro maravilhoso, porque o Aldo Manuzio, ele de uma vez só, num indivíduo só, se encontra assim, toda a configuração completa do que é o livro moderno que a gente conhece ali dos anos 1500 para cá, né? Então, assim, ele estabeleceu, assim, ele foi o marco, né, que criou essa figura, né, formal do editor, do tipógrafo, né, do livreiro e do encadernador também, entendeu? Ele é um sujeito que tem uma importância fundamental na encadernação como nós a conhecemos aí de 500 anos para cá. Então esse livro aqui da Ateliê Editorial, recomendo, maravilhoso. Vocês vão aprender muita coisa sobre o livro, sobre nomenclatura do livro, história, é uma coisa interessantíssima. E uma coisa um pouco mais moderna, mais para cá, já a segunda metade do século XIX, é o caso do William Morris, né, que é o criador da Kelmscott Press, né, que foi uma editora, né, um movimento editorial que no final do século XIX, né, quando a encadernação já se encontrava totalmente mecanizada, né, num processo avançado de produção industrial, ele tenta combinar, né, esse passo altamente industrializado com aquela coisa mais artesanal do livro. Então é uma reunião de ensaios do William Morris. Ele é um cara assim, muito importante, né, na história editorial e na história do livro, sobretudo para aquelas pessoas que adoram, né, o livro também como um artefato, né, até como alguns consideram como um artefato de arte, né? Até porque o William Morris ele fazia livros em muito pequenas tiragens também, né, assim, com produção artesanal muitas vezes. Então, assim, é uma coisa muito interessante a mentalidade do William Morris nesse momento aí no final do século XIX, né, no que diz respeito à produção do livro. Ele era um cara apaixonado por livro. Então, são aqui essas dicas que eu deixo para vocês. Esse livro aqui foi editado no Brasil também pela Ateliê Editorial, né? Eles têm publicado vários livros sobre livros, né? E esses dois livros aqui sobre bibliofilia especificamente, que eu aconselho demais a vocês que são apaixonados por livros. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.